Bom, vamos mergulhar direto nessa explicação detalhada e fascinante sobre a famosa Agenda 2030 da ONU. A gente sabe que unir o mundo inteiro com todas aquelas complexidades, interesses divergentes e enormes diferenças econômicas em um único plano mestre parece uma tarefa quase impossível, não é? Mas é exatamente isso que nós vamos desbravar hoje. Vamos transformar uma resolução diplomática super densa, com mais de 50 páginas, em uma jornada muito mais clara e visual. Estamos falando de um documento profundo, que não só redefine as prioridades para algumas nações, mas faz isso em uma escala verdadeiramente global. É literalmente um mapa urgente e indispensável para o futuro da humanidade. Para a gente conseguir entender o tamanho da escala e a ambição gigantesca desse documento, é preciso fazer uma viagem no tempo, de volta a setembro de 2015, lá em Nova York. O clima na época era de muita urgência, mas também de uma esperança coletiva bem forte. Chefes de Estado e líderes mundiais de todos os cantos do planeta se reuniram para adotar um projeto absolutamente sem precedentes na nossa história. Esse momento marcante celebrou os 71 anos das Nações Unidas, mas dessa vez com o foco total apontado para 17 objetivos monumentais. Tudo isso desenhado para alterar o curso do desenvolvimento global antes que os ponteiros do relógio avançassem demais. E para dar conta de um assunto tão gigante, a nossa conversa vai seguir um roteiro bem prático, tá? Nós vamos passar por um chamado histórico, conhecer os 5 pilares fundamentais, depois ver os 17 objetivos globais, dar um foco nas metas específicas e, por último, encarar o desafio da implementação. Então vamos começar logo de cara pelo nosso primeiro ponto, o chamado histórico global e como ele se encaixa no contexto do mundo em que a gente vive hoje. O próprio texto faz questão de notar que essa nova agenda vai muito, mas muito além dos antigos objetivos de desenvolvimento do milênio. A grande sacada aqui, o verdadeiro salto de paradigma da diplomacia moderna, é uma palavra simples: equilíbrio. Historicamente, a gente via aquele crescimento econômico mega agressivo acontecendo quase sempre às custas do meio ambiente ou da igualdade humana, só que agora, a nova agenda mistura e harmoniza as dimensões econômica, social e ambiental. É basicamente o reconhecimento oficial de que o dinheiro e o avanço não conseguem se sustentar a longo prazo se a gente destruir a natureza no processo ou se deixarmos a dignidade básica das pessoas de escanteio. Certo, avançando para a nossa segunda etapa. Afinal, como é que se organiza uma operação desse tamanho na prática? Para isso, a ONU usa uma estrutura que é simplesmente genial, conhecida como os 5 Ps: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Pense nisso como gavetas cognitivas superlógicas, onde tudo está profundamente conectado. A conta é simples: proteger o planeta é praticamente impossível sem manter a paz global. E correr atrás de prosperidade econômica não serve de muita coisa se as pessoas continuarem ficando para trás. Toda a resolução flui dessa rede invisível. Se uma engrenagem falhar, todo o sistema sofre. Cada pilar sustenta e depende diretamente do sucesso dos outros 4. Comprometemo-nos a não deixar ninguém para trás. Olha só como essa frase curtinha ilustra brilhantemente o coração da agenda. Ela foi extraída diretamente do preâmbulo e mostra uma determinação enorme em libertar a humanidade da pobreza de um jeito genuinamente inclusivo. Isso altera totalmente o jeito de fazer política pública. Sai de cena aquele foco num cidadão médio imaginário e as lentes se voltam direto para as pessoas mais vulneráveis. A mensagem é clara: o progresso só é real se ele conseguir levantar a base da pirâmide. Bom, agora partindo para a terceira parte da nossa análise, chegou a hora de ver a grande revelação e como esses 5 pilares se transformam em ações. O que é super interessante de observar é o tamanho da abrangência de tudo isso. Esses 17 objetivos, que são integrados e não podem ser separados, representam uma mudança tectônica nas regras do jogo internacional. Se a gente olhar para o passado, os tratados focavam quase exclusivamente em cobrar reformas dos países mais pobres ou em desenvolvimento. Agora não, a regra mudou para todo mundo. Seja um país altamente industrializado ou uma nação emergente, todos têm exatamente a mesma responsabilidade de reestruturar as suas políticas e a sua casa para cumprir essas metas. Entrando no nosso quarto ponto, nós vamos dar um zoom nos números e nas metas específicas, porque nada disso fica apenas no campo das ideias vagas. Começando pelo objetivo 1, o documento estabelece a ambição máxima. E preste bem atenção no vocabulário, porque as palavras importam demais aqui. Eles não falam só em reduzir índices ou aliviar a situação. Eles usam a palavra monumental erradicar. Acabar completamente com a pobreza extrema para todas as pessoas, não importa onde elas vivam. Sim, é uma visão super audaciosa que pode soar quase utópica para muita gente. Mas é exatamente o tipo de exigência radical que força os governantes a transformarem para valer as suas políticas de renda e assistência. O ponto mais crucial do primeiro objetivo é como a gente mede essa erradicação na vida real.
A meta 1.1 especifica a pobreza extrema como sendo a condição daquelas pessoas que vivem com menos de $1,25 por dia. Ter um número cravado assim não é só burocracia, pessoal. É o que transforma uma boa intenção em uma régua de cobrança pesada. Pense no poder de compra de $1,25 no mundo de hoje. É a linha muito fina que separa a sobrevivência básica de uma inalição severa. E é esse número que norteia as ações e o orçamento das maiores ONGs do planeta. No objetivo 2, a agenda liga o sonho de acabar com a desnutrição até 2025 com uma demanda técnica gigantesca, a necessidade absoluta de dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos até 2030. Mas a sacada é que não se trata de produzir comida a qualquer custo, desmatando tudo pela frente. O verdadeiro desafio do sistema é dobrar essa produção de maneira 100% sustentável, garantindo que a água, o solo e a natureza local não sejam destruídos pelo caminho. Já para o objetivo 3, a meta da ONU é bater de frente com as grandes epidemias que assombram a humanidade, como AIDS, tuberculose e malária. O texto constrói um plano muito bem amarrado entre o combate a doenças graves e o fortalecimento de todo o sistema de saúde público. Mas o plano não para na superfície das doenças. Ele entra de cabeça em um nível microscópico, focando em taxas de mortalidade super específicas que, muitas vezes, acabam passando batidas pelos grandes noticiários. Para entender esse detalhamento, as metas de saúde buscam reduções drásticas, mas muito controladas. Quando você coloca um teto numérico super rigoroso na mortalidade materna de recém-nascidos, por causas que poderiam ser perfeitamente evitadas, a gente tira o assunto do campo filosófico e transforma em uma métrica inegociável. Bater nessas teclas de 70 para cada 100 mil ou 12 para cada 1.000 força governos e ministérios da saúde a estruturarem hospitais e redes de pré-natal com nível de urgência absoluto. O objetivo 4 joga luz na educação, e não qualquer educação, mas uma que seja verdadeiramente inclusiva, justa e de qualidade, garantindo que todos os meninos e meninas concluam a educação primária e secundária de graça. O efeito cascata que isso gera é incalculável. Ter uma população bem educada não é só uma vitória humana, é a verdadeira gasolina para acabar com a pobreza e impulsionar o próximo grande ciclo de crescimento econômico. Sem os alunos engajados e aprendendo de verdade hoje, as inovações tecnológicas e financeiras do futuro ficam empacadas para sempre. O objetivo 5 toca num ponto indispensável, algo que é a fundação para quase todo o resto. A agenda deixa claro que tentar alcançar o desenvolvimento global é uma tarefa matemática e moralmente impossível se metade da população do planeta continuar sendo deixada na margem. Igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas não são bandeiras tratadas como extras. Elas são vistas como as chaves mestras fundamentais para destravar todo o potencial social, econômico e criativo que a nossa sociedade tem pela frente. Agora, trazendo foco para as necessidades ainda mais urgentes e primárias, chegamos no objetivo sobre a água potável e o saneamento. A meta é conseguir o acesso universal e seguro à água e exige explicitamente acabar com a defecação a céu aberto até 2030. Pode parecer um assunto meio invisível em algumas bolhas, mas o impacto disso na saúde pública mundial é imenso. Devolver a dignidade para milhões de pessoas com um saneamento básico de qualidade é a alavanca principal para frear as doenças evitáveis e derrubar aquelas taxas de mortalidade infantil que a gente acabou de discutir lá atrás. Colocando o crescimento econômico e a questão da energia lado a lado, a gente esbarra em uma das maiores tensões estruturais de todo o acordo. Como é que o mundo consegue fazer os países menos desenvolvidos crescerem pelo menos 7% ao ano no PIB e, ao mesmíssimo tempo, dobrar a eficiência energética global? Esse é o verdadeiro e complexo quebra-cabeça do tal desenvolvimento sustentável. A grande charada é como acelerar ao máximo a máquina produtiva sem continuar derretendo a atmosfera com emissões descontroladas. Isso nos traz perfeitamente para a nossa última sessão, o grande desafio da implementação, ou seja, como a gente faz tudo isso sair do papel. Para pagar a fatura bilionária dessas 169 metas, a gente precisa de uma parceria global renovada de verdade. E isso depende muito de mecanismos como a assistência oficial ao desenvolvimento. O acordo diz que os países ricos devem destinar 0,7% do seu rendimento para os países em desenvolvimento. Se a gente olhar rápido, 0,7% parece um trocadilho, uma margem minúscula, né? Mas na economia real, 0,7% do que produz uma nação de primeiro mundo significa rios de bilhões de dólares injetados anualmente. É um dinheiro com o poder prático de erguer infraestruturas, hospitais e pontes onde a ajuda é mais necessária. Mas a verdade é que só abrir os cofres públicos não vai resolver a equação mágica. O sucesso depende de uma mobilização que mexa em cada engrenagem da nossa sociedade. Claro, a responsabilidade jurídica principal é dos governos nacionais.
Porém, eles precisam trabalhar colados com o setor privado, criando tecnologias limpas, e com a sociedade civil, que são as ONGs de movimentos locais, que fiscalizam e botam a boca no trombone nas ruas de bairros. Fica muito evidente que ninguém tem a capacidade de implementar algo dessa magnitude sozinho. Nós podemos ser a primeira geração a obter êxito em acabar com a pobreza. Assim como também podemos ser a última com chance de salvar o planeta. O documento faz questão de moldurar nossa responsabilidade histórica atual com essa frase super pesada, mas muito verdadeira. Pensa bem, ser a primeira geração com tecnologia e logística suficientes para limpar a miséria global e, ao mesmo tempo, ser a última turma com uma janela de tempo viável para evitar um colapso total da ecologia do planeta. É, sem dúvida, o desafio mais complexo já desenhado. Então, diante de uma ambição tão esmagadora e do peso de tudo que foi prometido nesse acordo, a grande reflexão que paira no ar é: será que o nosso ritmo hoje, as ações que a nossa civilização está tomando agora mesmo, são intensos e rápidos o suficiente para bater as metas de 2030? O relógio demográfico e o relógio climático simplesmente não param de correr. Fica essa reflexão importante pra gente. Muito obrigado por acompanhar essa análise super profunda e continuem sempre questionando os dados.